Hoje o assunto é pesado, é polêmico. É o tipo de tema que divide opiniões até dentro da mesma família. Nós vamos falar sobre aborto e principalmente sobre o voto do ministro Barroso, que tentou descriminalizar o aborto até a 12ª semana de gestação. E o detalhe mais chocante, ele ainda queria permitir que enfermeiros e outros profissionais realizassem esse procedimento. Mas calma, o voto foi derrubado pelos colegas, inclusive com um voto bem firme do ministro Fux, sobre o qual a gente vai conversar daqui a pouco. Mas agora, o curioso é que mesmo tendo sido derrotado, o voto do Barroso ficou registrado. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. As consequências desse voto que permanecem. Antes de qualquer coisa, deixe seu like. Porque quando você deixa o seu like, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e mostra para mais pessoas. Eu confesso que esse tema me pega de verdade. Não dá para falar de aborto como se fosse um debate técnico, frio, sem emoção. Mas parece que o Barroso trata isso como se fosse algo banal, como se fosse só mais um voto no meio de tantos outros. Ele simplesmente solta uma decisão liminar sem consultar ninguém, autorizando o aborto até a 12ª semana e ainda abrindo brecha para enfermeiros realizarem esse procedimento. Tudo isso sem debater com os colegas do Supremo. Sinceramente, isso não é só ousadia, é ativismo puro. O resultado, 10-1 contra ele. O Gilmar Mendes abriu a divergência, o Fux veio com voto próprio, o que eu achei ótimo, porque convenhamos, seguir o Gilmar Mendes não é uma boa ideia. Mas, brincadeiras à parte, o ponto central aqui é outro. Barroso não é um juiz neutro, é um militante ideológico. Ele mesmo já declarou em entrevistas que com dor no coração votou contra o Lula e que se sentiu feliz por derrotar o bolsonarismo. Ou seja, ele tem lado, ele atua como militante progressista e usa o STF para isso. Não é teoria da conspiração, é o que está nos fatos. E aí vem a parte mais estratégica de tudo. O voto dele continua valendo, mesmo tendo sido derrubado. Ele sabia exatamente o que estava fazendo, porque quando o ministro assumir, não vai poder votar nesse caso. O voto do Barroso já foi depositado. Ou seja, ele sai de cena, mas deixa a marca dele lá dentro, como se fosse uma herança ideológica. E é isso que eu chamo de jogada política dentro da toga. Um movimento pensado para deixar o rastro dele, mesmo fora da casa. Agora vamos pensar juntos aqui. Se ele defende que até a 12ª semana o aborto é permitido, qual é a diferença entre a 11ª e a 13ª semana? Tem alguma diferença biológica tão clara assim? Não! Então, o critério não é jurídico, é político. E por isso, esse tipo de decisão precisa vir do Congresso e não de um ministro. Porque quem representa a população é o legislativo, não o juiz sentado sozinho numa sala. Juiz aplica a lei, não cria a lei. E é exatamente isso que o ministro Fux destacou no voto dele, que criar um direito ao aborto por decisão judicial é antidemocrático, porque atropela o papel do Congresso, que é o que decidir esse tipo de papel. Essa frase dele é fortíssima, cara, e resume tudo. A criação de um direito constitucional pela via judicial é inegavelmente antidemocrática, ou seja, não cabe ao STF legislar sobre a vida, muito menos por meio de liminar. E é aqui que eu quero deixar uma reflexão com vocês. Se um único ministro pode, sozinho, decidir quem vive e quem morre, o que impede que amanhã ele decida quem fala e quem se cala? Hoje o debate é sobre o aborto, mas amanhã pode ser sobre a liberdade de expressão, a propriedade privada ou a sua fé. Se a toga passa por cima do Congresso, então quem governa de fato esse país? Pensa nisso. Deixa aí nos comentários. Você acha que essa decisão deveria partir do STF ou do Congresso? Eu quero saber a sua opinião. E eu vou ler os comentários de todo mundo, porque esse debate precisa acontecer. Porque quando o poder deixa de ouvir o povo, a democracia começa a morrer em silêncio.